O cheiro de café torrado era o único consolo naquela tarde cinzenta. Isadora inalou. Mais uma noite mal dormida, preocupada com as contas atrasadas, com os remédios do pai, com tudo que parecia desmoronar ao mesmo tempo. O café Vitória cheirava a grãos recém-moídos e massa de pão fresca, misturado ao perfume caro dos clientes que frequentavam o lugar. Um casal discutia em voz baixa perto da janela. Uma criança chorava em algum lugar nos fundos. A luz do lustre antigo piscava intermitentemente, banhando tudo numa iluminação incerta que combinava perfeitamente com seu humor. Isadora era invisível ali, segura em sua feiura proposital, sua pobreza, sua completa e absoluta normalidade. Seu celular vibrou. Estou 10 minutos atrasado. 1000 desculpas. Felipe. Ela nem conhecia o sobrenome dele. Carolina tinha sido irritantemente vaga sobre os detalhes. Ele é bem-sucedido, dissera com um sorriso misterioso. Muito reservado, mas gentil. Você vai gostar dele. Isadora não queria gostar de ninguém. Namorar exigia esperança, e ela havia enterrado a sua bem fundo, onde não pudesse machucá-la mais. Apertou o cardigã gasto ao redor do corpo, o tecido desbotado de tantas lavagens, e tentou desaparecer na cadeira de couro rachado. Tinha feito de propósito, escolhido a blusa mais folgada que tinha, uma que engolia sua cintura e escondia suas curvas. O cabelo preso num coque desleixado, nada de maquiagem. A calça jeans tinha um buraco no joelho, não do tipo última moda, mas do tipo que surgiu de ajoelhar no chão do mercado onde trabalhava, repondo prateleiras até suas costas implorarem por misericórdia. Ela queria que ele olhasse e fosse embora. A campainha da porta tocou. Ar frio invadiu o café, trazendo o cheiro de chuva e algo mais, algo caro e perigoso que não pertencia àquele bairro. Couro legítimo, perfume importada, poder. Isadora não levantou os olhos. Quem quer que tivesse entrado não era problema seu, mas então o ar no café mudou. O casal que discutia ficou em silêncio. A mão da barista congelou no meio do movimento. Até o bebê que chorava pareceu se calar, como se o próprio mundo tivesse prendido a respiração. Sua pele arrepiou com a consciência, aquele instinto ancestral que reconhece um predador antes mesmo da mente consciente processar. Devagar, contra seu melhor julgamento, Isadora ergueu o olhar. 3 homens haviam entrado. Não. 2 homens flanqueavam a entrada, seus olhos escaneando o café com precisão mecânica, mãos descansando perto da cintura de um jeito que fez seu pulso disparar. Usavam ternos escuros que caíam perfeitamente, pontos no ouvido quase invisíveis, e se moviam como soldados. Mas foi o 3º homem que roubou o oxigênio de seus pulmões. Ele estava no centro, água da chuva escorrendo de um sobretudo preto impecável. Alto, no mínimo 1,90 m, com ombros que preenchiam a entrada mesmo sem o casaco. Cabelo escuro, ligeiramente úmido, penteado para trás de um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore por algum mestre artista que entendia tanto de beleza quanto de crueldade. Maxilar definido, maçãs do rosto marcadas, olhos tão escuros que pareciam negros na iluminação fraca do café, escaneando o ambiente com o tipo de avaliação fria que a fez querer se esconder. Ele era jovem, talvez no início dos 30, mas se portava com a autoridade de quem comandava respeito desde o nascimento. Poder irradiava dele como calor, fazendo tudo ao redor parecer pequeno e insignificante em comparação. Esse não podia ser Felipe. Esse homem não ia em encontros às cegas em cafés modestos. Esse homem não ia a lugar nenhum sem propósito. Mas então seu olhar encontrou o dela, e o mundo inclinou. Aqueles olhos escuros se fixaram nela com uma intensidade que machucou fisicamente, como olhar para o sol. Sua expressão não mudou, sem sorriso, sem reconhecimento. Mas algo mudou em sua postura. Um predador que acabara de avistar sua presa. Ele se moveu em direção a ela, seus guarda-costas seguindo como sombras, e Isadora não conseguia respirar. Não conseguia se mover. Seus dedos apertaram a xícara de café frio até achar que pudesse quebrar.
Isadora. Sua voz era baixa, controlada, com um sotaque que ela não conseguia identificar completamente. Europeu, talvez dinheiro antigo. Perigo. Ela acenou, incapaz de formar palavras. Isso tinha que ser um erro, alguma piada cósmica. Sou Alessandro. Ele não ofereceu a mão, não sorriu. Apenas a estudou com aqueles olhos penetrantes que pareciam catalogar cada detalhe. Seu suéter gasto, seu rosto sem maquiagem, suas unhas roídas, seu medo. Posso sentar? Antes que ela pudesse responder, um dos guarda-costas estava puxando a cadeira à sua frente, verificando-a, verificando o ângulo para a porta, verificando tudo com paranoia treinada. O outro se posicionou perto da entrada, bloqueando-a, bloqueando qualquer escape. Alessandro sentou com graça fluida, desabotoando o casaco para revelar um terno por baixo cujo valor ela preferia nem pensar. Um relógio brilhava em seu pulso, elegante e prateado. Suas mãos eram elegantes, mas marcadas com cicatrizes nos nós dos dedos. O tipo de cicatriz que vinha de violência, não de acidentes. Você não é o que eu esperava, disse ele, seu olhar nunca deixando seu rosto. Isadora encontrou sua voz, embora saísse menor do que pretendia. Eu poderia dizer o mesmo. O canto de sua boca se curvou, não exatamente um sorriso. Carolina mencionou que você trabalhava no varejo, que era tímida. Ele fez uma pausa. Ela subestimou. Isadora tentou fazer humor, mas saiu sem graça. Ela não mencionou os guarda-costas. Não. Suas mãos estavam tremendo. Ela as escondeu no colo. Um garçom apareceu, o mesmo que a havia ignorado pela última hora, agora quase tropeçando para atender. Senhor Santoro. O nome ecoou na cabeça dela, familiar de um jeito que fez seu estômago apertar. Onde ela havia ouvido antes? Notícias? Rumores? Avisos sussurrados? O que posso trazer? Expresso duplo. Alessandro olhou para ela. E para você? Isadora balançou a cabeça em silêncio. O garçom desapareceu. Alessandro se recostou na cadeira, ainda a estudando com aquela intensidade perturbadora. Você se vestiu assim de propósito. Não era uma pergunta. Calor inundou suas bochechas. Eu não sei o que você... Para me fazer ir embora, continuou ele, sua voz suave, mas certa. Você queria que eu te visse e fosse embora. Sua garganta secou. Como ele podia saber disso? Não vai funcionar, disse ele simplesmente, como quem comenta sobre o tempo. Não vou embora. Algo em seu tom fez seu pulso acelerar. Não inteiramente de medo, o que a aterrorizou mais que qualquer outra coisa. Por que não? Seus olhos escureceram. Se é que isso era possível. Quando ele falou novamente, sua voz havia caído ainda mais baixa, íntima e perigosa. Porque desde o momento que atravessei aquela porta e vi você tentando se tornar invisível naquele canto, olhando para mim com esse brilho nos olhos... Ele fez uma pausa, inclinando-se levemente para a frente. O cheiro de seu perfume a alcançou, cara e intoxicante. Eu soube. Soube o quê? Ela sussurrou. Que você é minha. As palavras pairaram no ar entre eles, absolutas e aterrorizantes. Não uma pergunta. Não uma esperança. Uma declaração de fato entregue com a confiança de um homem que nunca teve nada negado na vida. Isadora deveria ter rido, deveria ter dito que ele era louco e saído. Mas a intensidade em seu olhar a manteve congelada, e alguma parte escura e faminta dela que tentara tanto enterrar, reconheceu a reivindicação e respondeu a ela. O expresso chegou. Alessandro tomou um gole, nunca quebrando o contato visual. Me fale sobre você, Isadora. Não há nada para contar. Sua voz mal era audível sobre a chuva. Sempre há, corrigiu ele. Quero saber tudo. Isso estava errado. Tudo estava errado. Os guarda-costas, o terno, o jeito que ele olhava para ela como se fosse algo precioso que acabara de descobrir e não tinha a intenção de soltar.
Ela precisava sair, precisava correr. Mas ficou. E quando abriu a boca para responder, para dar algum detalhe mundano sobre sua vida entediante, a porta do café se abriu com violência. Um homem entrou cambaleando, encharcado e de olhos arregalados, escaneando a sala freneticamente. Seu olhar pousou em Alessandro, e seu rosto ficou branco. Santoro! Ele ofegou. Graças a Deus. Preciso falar com você. É sobre o carregamento. Eles sabem, Ele nunca terminou. Um dos guarda-costas de Alessandro o tinha pela garganta, batendo-o contra a parede tão rápido que Isadora mal viu o movimento. O café entrou em caos. Cadeiras raspando, pessoas gritando, o café de alguém se estilhaçando no chão. Mas Alessandro não se moveu. Seus olhos permaneceram fixos nos dela, uma mão se estendendo pela mesa para capturar seu pulso antes que ela pudesse fugir. Não, disse ele calmamente, seu polegar pressionando contra seu pulso acelerado. Não fuja de mim, querida. Você não tem nada a temer. Exceto que ela tinha. Porque naquele momento, observando esse homem lindo e aterrorizante segurar seus olhos com aquela força invisível, enquanto o caos explodia ao redor e seu rosto permanecia perfeitamente calmo, Isadora percebeu 3 coisas. Primeiro, Carolina a havia colocado em contato com alguém perigoso, possivelmente o homem mais perigoso da cidade. Segundo, Alessandro Santoro não tinha a intenção de deixá-la sair daquele café sozinha. E terceiro, que Deus a ajudasse, ela não tinha certeza se queria. O homem contra a parede estava soluçando agora, desculpas incoerentes derramando de seus lábios enquanto o guarda-costas de Alessandro o segurava sem esforço no lugar. Seu pulso queimava onde os dedos de Alessandro o circulavam. Não doloroso, mas firme o suficiente para que ela entendesse o comando não dito. Fique, Rodrigo. A voz de Alessandro cortou o caos como uma lâmina, quieta, mas absoluta. Leve-o para fora, com cuidado. O guarda-costas, Rodrigo, aparentemente, acenou uma vez e arrastou o homem gaguejante em direção à porta. O outro guarda, ainda posicionado na entrada, abriu sem uma palavra. Chuva e ar frio entraram enquanto desapareciam na tempestade, deixando para trás um café cheio de testemunhas aterrorizadas e uma garota muito estúpida que não havia fugido quando teve a chance. Alessandro soltou seu pulso devagar, seu polegar arrastando pela pele dela num gesto que pareceu íntimo demais. Perdoe a interrupção. Isadora o encarou, seu coração martelando tão forte que podia sentir em sua garganta. Quem é você? Eu disse. Alessandro Santoro. Não é isso que quero dizer. Sua voz saiu mais forte do que esperava. O que você é? Seus olhos brilharam com algo que poderia ter sido aprovação. Carolina não te contou. Ela disse que você era bem-sucedido, reservado. Isadora puxou sua mão de volta para o colo, tentando ignorar como sua pele se sentia fria sem o toque dele. Ela não mencionou os guarda-costas ou pessoas que invadem cafés aterrorizadas por você. Não, concordou ele, levantando sua xícara de expresso. Se ela tivesse dito, você teria recusado vir. A admissão deveria tê-la deixado furiosa. Em vez disso, apenas confirmou o que já suspeitava. Toda essa noite era uma armadilha. Mas para qual propósito? Por que ela faria isso? Alessandro tomou outro gole antes de responder, seu olhar nunca deixando seu rosto. Porque eu pedi. As palavras levaram um momento para registrar. Você o quê? 3 semanas atrás, eu vi você. Ele pousou sua xícara com cuidado preciso. Estava saindo tarde do seu trabalho. Estava chovendo como hoje. Você não tinha guarda-chuva, então segurou sua bolsa sobre a cabeça e correu para o ponto de ônibus. Sua voz suavizou levemente, algo perigoso brilhando em seus olhos. Você estava sorrindo, mesmo encharcada e exausta. Sorria para algo em seu celular. Gelo inundou suas veias. Você esteve me observando? Na verdade, eu te encontrei naquela noite e não consegui mais tirar os olhos de você. Sem explicação, sem desculpa. Apenas aquela afirmação simples e aterrorizante. Ela ficou sentada ali congelada enquanto esse lindo estranho falava aquelas palavras como que num recital.
Isso é estranho. Você é louco? Talvez. Ele se inclinou para a frente, cotovelos na mesa, trazendo seu rosto mais perto do dela. As luzes do café capturaram os planos nítidos de suas feições, lançando sombras que o faziam parecer ainda mais perigoso. Mas eu precisava saber quem você era. Então fiz algumas investigações. Descobri sobre Carolina. Descobri que ela vinha tentando arranjar encontros para você há meses. Seus lábios curvaram em algo que não era bem um sorriso. Não foi difícil convencê-la a ajudar. Ajudar com o quê? Você não poderia simplesmente ter pedido meu telefone? Eu queria te conhecer adequadamente. Ele disse simplesmente. Eu queria ver você de perto, falar com você, entender por que não consegui parar de pensar em você por 3 semanas. Suas mãos se cerraram em seu colo. Todos os instintos gritavam para ela sair, mas seu corpo não cooperava. Talvez fosse medo, talvez fosse choque. Ou talvez, e essa era a possibilidade mais aterrorizante, fosse a parte escura e retorcida dela que ouvia suas palavras e sentia algo bem diferente de horror. Eu não entendo, sussurrou ela. Não sou ninguém extraordinário. Reponho prateleiras e moro num apartamento onde consigo ouvir cada discussão dos meus vizinhos. Como macarrão instantâneo no jantar e faço compras em brechós. Por que alguém como você? Ela gesticulou vagamente para o terno, o relógio, o guarda-costas ainda posicionado na porta. Ia querer qualquer coisa comigo? Sua expressão mudou, algo quase como ternura cruzando suas feições antes da máscara fria retornar. É o que queremos descobrir, Isadora. Porque você sorrindo na chuva não sai da minha mente. Porque quando te observei essas últimas semanas, vi você dar seu almoço para o morador de rua que fica do lado de fora do seu mercado. Vi você ajudar pessoas quando ninguém estava olhando. Vi você existir num mundo que claramente não foi gentil com você e ainda assim devolver o bem. Ele fez uma pausa, sua voz caindo. Você sabe como é difícil ver alguém dando sem esperar nada em troca no meu mundo? Seu mundo? Repetiu ela. Posso saber que mundo é esse? Por um longo momento, ele não respondeu. A chuva continuava seu assalto nas janelas. Em algum lugar no café, alguém derrubou um prato e o estrondo a fez estremecer. O maxilar de Alessandro apertou levemente, o único sinal de que ele havia notado. Eu administro certos interesses comerciais, disse ele finalmente. Importação, exportação, investimentos. Alguns desses interesses operam em áreas que a aplicação da lei considera questionáveis. Seus olhos perfuraram os dela. Eu não sou um homem bom, querida. Fiz coisas que a fariam correr deste café e nunca olhar para trás. Mas não posso mentir sobre o que sou. Você é um criminoso. A palavra tinha gosto estranho em sua língua. Prefiro empresário, mas sim, se formos ser literais sobre isso. Ele não pareceu envergonhado. Não pareceu nada exceto calmamente certo. Isso te assusta? Sim. Não havia sentido em mentir. Bom, o medo vai te manter cautelosa. Ele estendeu a mão pela mesa novamente, e desta vez ela não puxou quando seus dedos encontraram os dela. Mas preciso que você entenda algo, Isadora. A partir deste momento, você está sob minha proteção. Ninguém vai machucá-la. Ninguém vai ameaçá-la. Ninguém vai sequer olhar para você do jeito errado sem responder para mim. Ela tentou puxar sua mão de volta, mas seu aperto apertou apenas o suficiente para mantê-la no lugar. Eu não preciso de proteção. Não quero nada de você. Eu já decidi. Seu polegar acariciou seus nós dos dedos, o gesto absurdamente gentil considerando suas palavras. Você pode lutar contra isso. Pode me odiar por isso. Mas não vai mudar o fato de que você é minha agora. Você percebe que a forma como você está agindo não combina nada com as palavras que saem da sua boca? Sim, concordou ele. Mas em algum momento você entenderá. A porta do café se abriu novamente, e Rodrigo retornou, encharcado de chuva e sombrio. Ele se aproximou da mesa, inclinando-se para sussurrar algo no ouvido de Alessandro. Isadora não conseguiu ouvir as palavras, mas viu a expressão de Alessandro escurecer, seu maxilar se cerrar. Cuide disso,
disse Alessandro calmamente. Rodrigo acenou e desapareceu novamente. Sobre o que foi isso? Perguntou ela, sua voz tremendo. Nada com que você precise se preocupar. Ele soltou sua mão, pegando seu celular do casaco. Elegante, preto, caro. Me dê seu número. Não. Ele levantou os olhos para ela, uma sobrancelha erguida. Não, disse ela novamente. Não vou dar meu número. Vou sair deste café, ir para casa e fingir que toda essa noite de pesadelo nunca aconteceu. Isadora se levantou, pegando seu casaco surrado do banco. Obrigada por... Bem, na verdade por nada. Esta foi a noite mais perturbadora da minha vida. Ela deu 3 passos antes de Alessandro estar em pé na frente dela, movendo-se tão rápido e tão silenciosamente que ela ofegou. Ele não a tocou, mas sua presença sozinha foi suficiente para enraizá-la no lugar. Não posso deixar você sair sozinha, disse ele suavemente. Não é seguro. Não é seguro? Sua voz subiu levemente. A única pessoa perigosa que conheci esta noite foi você. Seus olhos brilharam com algo. Dor, talvez, ou reconhecimento. Justo. Mas o homem que entrou mais cedo, aquele que Rodrigo removeu, ele estava sendo seguido. O que significa que pessoas agora sabem que estou aqui? O que significa que vão estar observando quando você sair? Ele se inclinou mais perto, e ela podia sentir sua colônia novamente, intoxicante e aterrorizante. Eu tenho inimigos, Isadora. Muitos deles. E a partir de hoje, querendo ou não, você está associada a mim. Isso te torna um alvo. Então me desassocie. Ela tentou contorná-lo, mas ele se moveu com ela, uma dança que não podia vencer. Diga aos seus inimigos, ou quem quer que seja, que eu não sou ninguém, que isso foi um erro. É tarde demais para isso. Sua voz havia ficado fria, o breve flash de ternura completamente ido. Eles já nos viram juntos. Já devem ter fotos suas. Até amanhã de manhã, todos no meu mundo vão saber que Alessandro Santoro passou a noite com uma mulher desconhecida. Sua mão subiu para tocar seu rosto, e ela congelou. O que significa que vão querer saber quem você é? O que significa para mim? E como podem usá-la? Lágrimas arderam atrás de seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Isso é sua culpa. Você fez isso. Você fez de propósito. E agora está dizendo que estou em perigo por causa das suas escolhas. Sim. Sem desculpa, sem arrependimento. Apenas aquela confirmação simples e devastadora. Eu acho que te odeio. As palavras saíram quebradas. Seu polegar roçou sua maçã do rosto, capturando uma lágrima que ela não percebeu ter caído. Você vai. Muitas vezes, eu acho. Mas você estará viva para me odiar, que é o que importa. Antes que ela pudesse responder, antes que pudesse gritar ou lutar ou fazer qualquer coisa, ele a estava guiando em direção à porta com uma mão nas costas dela. Os guarda-costas apareceram instantaneamente, segurando um guarda-chuva, escaneando a rua com aqueles olhos paranoicos. Para onde você está me levando? Ela exigiu, tentando fincar os pés. Para algum lugar seguro. Meu motorista está lá fora. Não vou entrar num carro com você. Ele olhou para ela. E pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu algo quase como arrependimento em sua expressão. Eu sei que isso é assustador. Sei que você não entende. Mas prometo a você, querida, nunca vou machucá-la. Tudo o que faço a partir deste momento é para mantê-la segura. Segura de ameaças que você criou. Sim. Ele não negou. Não tentou justificar. Apenas continuou guiando-a em direção à porta, em direção à chuva, em direção ao pesadelo que quer que fosse que estava puxando-a. A rua estava escura e molhada, a chuva tendo expulsado a maioria das pessoas para dentro. Um SUV preto estava parado na guia, janelas tão escuras que ela não conseguia ver dentro. Rodrigo abriu a porta traseira e ar quente escapou junto com o cheiro de couro e luxo. Isadora olhou para aquela porta aberta,
para a mão de Alessandro ainda descansando contra suas costas, para a rua vazia onde ninguém a ouviria gritar. E ela tomou a decisão mais estúpida de sua vida. Ela entrou no carro. Alessandro deslizou ao lado dela, e Rodrigo fechou a porta com um clique suave que soou como uma cela de prisão trancando. O motorista, outro homem de rosto severo e terno escuro, se afastou da guia sem uma palavra. Isadora se pressionou contra a porta oposta, o mais longe de Alessandro possível. Para onde está me levando? Minha casa. Você vai ficar lá esta noite. Absolutamente não. Me leve para meu apartamento. Seu apartamento tem 3 pontos de entrada separados, janelas que não trancam adequadamente e vizinhos que não dariam a mínima ainda que você gritasse a noite toda. Ele disse calmamente, como se estivesse discutindo o tempo, não revelando que havia vigiado minuciosamente sua situação de moradia. Não é seguro. Como você sabe? Ela parou, fechando os olhos. Claro que sabe. Você esteve me observando por 3 semanas, certificando-se de que eu estava segura. Isso não é reconfortante. Ela se virou para encará-lo completamente, raiva finalmente superando o medo. Nada disso é reconfortante. Você é um criminoso que decidiu que eu pertenço a você porque me viu sorrir na chuva. E se eu tivesse rindo de alguma coisa muito feia? Você virou minha vida de cabeça para baixo no espaço de 1 hora. E agora está me sequestrando. Não é um sequestro. Só estou protegendo você. O canto de sua boca se contraiu novamente. Ele estava se divertindo? Mas sim, tecnicamente suponho que isso poderia ser classificado como sequestro. Ela queria bater nele, queria gritar, queria fazer qualquer coisa exceto sentar nesse carro maravilhosamente confortável, observando esse homem lindo e aterrorizante olhar para ela como se fosse algo precioso que finalmente capturara. O que acontece amanhã? Perguntou ela, sua voz pequena. O que acontece quando eu não aparecer para trabalhar? Quando Carolina não conseguir falar comigo? Quando as pessoas perceberem que estou desaparecida? Eu vou cuidar disso. Ele puxou seu celular, dedos se movendo pela tela. Seu gerente vai receber notificação de que você teve uma emergência familiar e precisa de tempo. Pago, é claro. Carolina vai receber uma mensagem do seu número, explicando que o encontro foi bem e você precisa de tempo para pensar. Ele olhou para ela. E qualquer outra pessoa que importe para você será assegurada de que você está segura. Você não pode simplesmente apagar minha vida. Não estou apagando. Sua voz suavizou. Estou protegendo. Há uma diferença. O carro parou num portão. Ferro maciço com câmeras de segurança visíveis mesmo na chuva. Ele se abriu automaticamente, e eles dirigiram através para o que parecia uma propriedade privada. Árvores ladeavam a entrada, seus galhos criando um dossel acima. Na distância, ela podia ver luzes. Uma casa, mas chamá-la assim parecia inadequado. Era uma mansão. Toda pedra e vidro e elegância de velho mundo. Bem-vinda ao lar, querida, disse Alessandro calmamente, enquanto o carro parava em frente a portas duplas massivas. E apesar de tudo, apesar do medo e raiva e pura insanidade da situação, uma pequena parte traidora dela sussurrou que nunca tinha tido um lar de verdade. Talvez fosse por isso que não lutou quando Rodrigo abriu a porta. Talvez fosse por isso que deixou Alessandro guiá-la para dentro, sua mão quente e possessiva contra suas costas. Ou talvez ela estivesse apenas cansada demais, quebrada demais, desesperada demais por algo diferente de sua vida triste e pequena. Qualquer que fosse a razão, ela cruzou aquela fronteira. E tudo mudou. O interior da casa de Alessandro roubou o pouco fôlego que lhe restava. Pisos brilhavam sob lustres de cristal que lançavam luz prismática sobre paredes adornadas com arte que parecia pertencer a museus. Uma escadaria grande e curva subia para o 2º andar, seu corrimão de ferro forjado intrincado como renda. O ar cheirava a sândalo e algo floral, jasmim talvez, misturado com o cheiro subjacente de dinheiro antigo e segredos mais antigos ainda. Isadora ficou pingando sobre um tapete antigo,
sentindo-se mais deslocada do que jamais estivera na vida. Você vai pegar um resfriado. A voz de Alessandro veio de trás dela, mais perto do que esperava. Ela pulou levemente e sua mão pousou em seu ombro, firme, reivindicadora. Venha, vou te mostrar seu quarto. Meu quarto, repetiu ela entorpecida, como se fosse uma convidada. Você é uma convidada. Ele passou por ela em direção à escadaria, claramente esperando que ela seguisse. Uma convidada muito honrada. Convidados honrados geralmente podem sair quando querem. Ele pausou no meio do degrau, virando-se para olhar para ela. Na luz do lustre, suas feições eram ainda mais impressionantes. Afiadas o suficiente para cortar. Lindas o suficiente para fazer seu peito doer. Adoro você brigando assim comigo, sabia? Ele me olhou com aqueles olhos devoradores realmente parecendo se divertir com minha birra. Me dê uma semana, Isadora. O quê? Uma semana. Ele desceu os 2 degraus que havia subido, trazendo-se ao nível dela novamente. Fique aqui por uma semana. Deixe-me mostrar que você está segura. Deixe-me provar que não sou o monstro que pensa que sou. Sua mão subiu para afastar um fio de cabelo molhado de seu rosto. O gesto dolorosamente gentil. Se depois de 7 dias você ainda quiser sair, eu mesma vou levá-la para casa. Vou deixar guardas para mantê-la segura, mas não vou forçá-la a ficar. Ela procurou por decepção em seu rosto, pela armadilha escondida em suas palavras. E se eu disser não? Se eu exigir que me leve para casa agora? Seu maxilar apertou quase imperceptivelmente. Então vou levá-la para casa. E vou posicionar guardas do lado de fora do seu prédio, dentro do seu corredor, observando cada movimento seu para garantir que ninguém te machuque por minha causa. Ele se inclinou mais perto, e ela podia ver manchas douradas naqueles olhos escuros. Você não terá privacidade, nem liberdade. Cada momento será seguido por meus homens, para sua proteção, queira você ou não. Porque não vou deixá-la morrer pelo crime de ter chamado minha atenção. Isso não é bem uma escolha. Sim, ele não se desculpou. Mas pelo menos aqui, em minha casa, você estará mais confortável. Terá espaço. Terá tudo o que precisa. Sua voz caiu mais baixa. E terá a mim, querida. O que estou começando a achar que você precisa mais do que está realmente disposta a admitir. A presunção deveria tê-la deixado furiosa. Em vez disso, fez algo se retorcer em seu estômago. Algo perigosamente perto de desejo. Porque ele não estava nem um pouco errado. Sua vida estava vazia, solitária. Um ciclo interminável de trabalho e sono e sobrevivência que a havia desgastado até nada. E aqui estava esse homem, perigoso, possessivo, completamente louco e lindo, oferecendo algo diferente. Algo que a aterrorizava precisamente porque parte dela queria, uma grande parte dela queria muito. Uma semana, ela se ouviu dizer. Mas quero meu celular. Quero poder falar com quem eu quiser. Claro. Ele puxou seu celular de seu bolso, quando ele tinha pegado, e o estendeu. Embora vou monitorar todas as comunicações pela sua segurança. Ela arrancou de volta, segurando-o contra seu peito como uma tábua de salvação. Você é inacreditável. Sou prático. Ele se virou de volta para as escadas. Venha. Você precisa de roupas secas e comida. Quando foi a última vez que comeu? A pergunta a pegou desprevenida. Acho que ontem. Ele parou de andar, seus ombros tensionando. Quando olhou de volta para ela, algo queimava em sua expressão. Raiva, mas não direcionada a ela. Ontem. Eu estava economizando, devo ter esquecido, sei lá. O aluguel está vencendo, e eu tinha que consertar meu... Lá. Ela parou, percebendo que estava explicando para seu atraente sequestrador. Tudo sobre você é meu problema agora. Ele fechou a distância entre eles em 2 passadas, sua mão envolvendo seu rosto novamente naquele gesto possessivo que fazia seus joelhos fraquearem. Você nunca mais vai passar por isso. Nunca mais escolher entre uma coisa e outra.
nunca mais trabalhar até a exaustão. Seu polegar traçou seu lábio inferior, e ela não conseguiu suprimir o arrepio que a percorreu. Eu cuido do que é meu, Isadora. E você? Aceite você já ou não. É minha. Antes que pudesse responder, antes que pudesse dizer novamente que não era uma posse, ele a estava guiando escada acima com aquela mão firme contra suas costas. Eles caminharam por um corredor forrado com mais arte, mais luxo, mais evidências de uma vida tão distante da dela que poderia muito bem ser outro planeta. Ele parou numa porta, empurrando-a para revelar um quarto que a fez ofegar. Era enorme. Uma cama de dossel dominava o centro, vestida com lençóis que pareciam mais macios que nuvens. Janelas do chão ao teto davam para os terrenos da propriedade, onde iluminação paisagística iluminava jardins mesmo na chuva. Uma área de estar apresentava um sofá de veludo e cadeiras arranjadas ao redor de uma lareira que crepitava com chamas reais. Uma porta estava entreaberta, revelando um banheiro com uma banheira grande o suficiente para nadar. Isso é... Ela não conseguia encontrar palavras. Alessandro se moveu para dentro do quarto, abrindo um closet que corria todo o comprimento de uma parede. Dentro, roupas femininas em vários tamanhos e estilos. Não tinha certeza do que você gostaria, então mandei preparar várias opções. Amanhã, se nenhuma dessas servir, vamos arranjar um guarda-roupa adequado. Ela encarou as roupas, depois para ele. Você preparou isso antes de hoje à noite, antes mesmo de saber se eu viria. Eu te disse, estou planejando isso há 3 semanas. Ele escolheu um suéter de aparência macia e calças, colocando-os na cama. Queria tudo pronto para você. Você é realmente louco, sussurrou ela. Mas as palavras haviam perdido seu calor. Ela estava cansada demais, sobrecarregada demais, seduzida demais pelo calor e conforto e luxo cercando-a. Se troque. Sua voz havia ficado gentil novamente. Há um banheiro por aquela porta. Fique à vontade. Quando estiver pronta, desça. Vou mandar preparar o jantar. Ele se moveu em direção à porta, e pânico flamejou em seu peito. Espere. Ele se virou, sobrancelhas erguidas. É só isso mesmo? A pergunta explodiu antes que pudesse pará-la. Por que eu sorri na chuva? Você poderia ter qualquer um. Mulheres que se encaixam no seu mundo. Mulheres que são lindas e sofisticadas e... Você é linda. Ele disse com tanta convicção que ela quase acreditou. Você é real. Genuína. Intocada pela corrupção e ganância que envenena tudo no meu mundo. Ele deu um passo de volta em direção a ela, e ela manteve sua posição mesmo que todos os instintos gritassem para recuar. Você sabe como é, Isadora? Viver num mundo onde todos querem algo de você, onde cada sorriso é calculado, cada palavra uma negociação, cada relacionamento uma transação. Ela balançou a cabeça sem dizer uma palavra. É exaustivo, destruidor de alma. Sua mão subiu ao rosto dela novamente, e desta vez ela se inclinou nele sem pensar. E então vi você sorrindo na chuva sem motivo, exceto que algo em seu celular a divertiu. Existindo em sua vida pequena e difícil, com uma graça e bondade que não costumo ver. Sua voz caiu para mal mais que um sussurro. Você é tudo que não sou, querida. Tudo que nunca posso ser. E te quero tão desesperadamente que assusta até a mim. A confissão pairou entre eles, crua e honesta demais, e aterrorizante. Ela deveria tê-lo afastado. Deveria ter mantido sua raiva, seu medo, sua resistência. Em vez disso, sussurrou. E se eu te decepcionar, Alessandro? E se eu não for tão pura quanto você pensa que sou? Seu sorriso foi pequeno, mas genuíno. Impossível. Agora se troque antes de pegar pneumonia. Não passei por todo esse esforço apenas para vê-la ficar doente. Ele saiu antes que ela pudesse responder, a porta fechando atrás dele com uma finalidade que fez seu estômago apertar. Isadora ficou sozinha naquele quarto lindo, pingando no tapete caro, seu cardigã molhado grudando em sua pele. Parte dela queria tentar a porta, ver se ele realmente a havia trancado. Mas uma parte maior,
a parte que estava cansada e com frio, e tão desesperadamente faminta por algo mais que sobrevivência, apenas queria acreditar nele. Porque apesar de toda essa loucura, ela viu sinceridade nos olhos dele. Isadora acordou com luz do sol entrando por janelas que não reconhecia, emaranhada em lençóis mais macios que qualquer coisa que já tocara. Por um momento confuso, pensou estar sonhando, que a mansão, Alessandro, tudo tinha sido alguma alucinação induzida por febre trazida por muitas refeições puladas e pouco sono. Então, a memória voltou. E com ela, a realidade. Ela sentou rápido demais, sua cabeça girando. O relógio na mesinha de cabeceira marcava 9h47. Ela nunca dormia depois das 6, mesmo em seus raros dias de folga. Pânico vibrou em seu peito até ela se lembrar. Alessandro havia cuidado de seu trabalho, enviado mensagens, essencialmente apagado suas obrigações para que pudesse simplesmente existir ali. Livremente. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos confusos. Senhorita Isadora? Uma voz feminina, sotaque afetuoso e gentil. Posso entrar? Sim. A porta se abriu para revelar uma mulher na casa dos 50. Cabelo grisalho preso num coque arrumado, usando um vestido preto simples e avental. Ela carregava uma bandeja carregada com comida, frutas frescas, doces, café que cheirava como o paraíso. Bom dia. Ela sorriu calorosamente, colocando a bandeja na mesinha ao lado. Sou Rosana. Administro a casa do Sr. Santoro. Ele pediu que garantisse que você tivesse tudo o que precisasse. Isadora encarou a comida, seu estômago roncando traiçoeiramente. Obrigada. Mas não quero dar trabalho. Não é trabalho. Rosana começou a abrir cortinas, deixando entrar mais daquela luz dourada. O Sr. Santoro saiu cedo esta manhã para os negócios, mas pediu que eu te mostrasse a casa quando estivesse pronta. Ele retorna para o jantar. Então a prisão havia se expandido para incluir jardins. Quão generoso. Rosana deve ter visto algo em seu rosto porque ela adicionou gentilmente. Ele está tentando, sabe? Do jeito dele. Tentando o quê? Me manter cativa educadamente? Ela não estremeceu com seu tom. Tentando mantê-la viva, querida. O mundo em que ele vive não é gentil, especialmente com aqueles com quem ele se importa. Ela se moveu em direção à porta. Coma, tome banho quente. Estarei lá embaixo quando estiver pronta para um passeio. Depois que ela saiu, Isadora beliscou o café da manhã. Cada mordida era um lembrete de quão longe havia caído nessa nova realidade estranha. O café era perfeito, rico e suave, saudável. Nada como a gosma amarga que geralmente engolia no trabalho. Os doces derretiam em sua língua. Até a fruta tinha gosto melhor aqui, como se a riqueza pudesse melhorar o sabor de morangos. Ela tomou banho novamente, incapaz de resistir ao luxo do banheiro. O closet rendeu mais roupas em seu tamanho, jeans que caíam perfeitamente, um suéter verde macio, até roupas íntimas ainda na embalagem. A atenção aos detalhes era tanto atenciosa quanto profundamente perturbadora. Rosana estava esperando no saguão de entrada, seu sorriso se iluminando quando a viu. Muito melhor. Você está corada. O Sr. Santoro estava preocupado. Você parecia tão pálida ontem à noite. Ele te contou sobre isso? Ele me conta muito pouco, mas tenho olhos. Ela gesticulou para que seguisse por um corredor que não havia explorado na noite anterior. Trabalho para a família Santoro há 30 anos. Primeiro seu pai, que Deus o tenha. Depois Alessandro, quando assumiu os negócios. Ela olhou para trás, algo perspicaz em seus olhos. Vi ele com muitas mulheres ao longo dos anos, mas tenho certeza de que você é diferente. Isadora não sabia o que dizer a isso, então não disse nada. O tour foi avassalador. A mansão tinha 12 quartos, 8 banheiros, a biblioteca que vislumbrara, uma academia completa, o home theater, uma adega de tirar o fôlego e um solário cheio de plantas que não deveriam poder crescer tão ao sul. Cada cômodo falava de riqueza acumulada por gerações,
de poder mantido através de métodos que não queria imaginar. E isto, disse Rosanna, abrindo portas duplas para revelar um cômodo que roubou seu fôlego. É o escritório particular do Sr. Santoro. Você é uma das pouquíssimas pessoas que tem permissão para entrar. O escritório era todo madeira escura e couro, estantes de livros forrando 3 paredes, uma mesa massiva posicionada de frente para janelas com vista para os jardins. Mas o que chamou sua atenção foram os monitores, 6 deles montados numa parede mostrando diferentes feeds de câmeras de segurança. Ela podia ver o portão da frente, a entrada da casa, vários pontos ao redor do perímetro da propriedade. E lá numa tela estava seu prédio de apartamentos. Ela se aproximou, seu coração martelando. A câmera tinha uma visão clara de sua entrada da frente, o ponto de ônibus onde esperava toda a manhã, até o mercado onde trabalhava. Ele esteve observando, sussurrou ela. A mão de Rosanna tocou seu ombro gentilmente. Estava te protegendo. Há uma diferença, querida. Sério? Ela se virou para encará-la. Porque de onde estou, parece obsessão. Rosanna a estudou por um longo momento antes de falar. Quando Alessandro tinha 15 anos, sua mãe foi morta, assassinada por rivais que queriam ferir seu pai. Eles atiraram de um restaurante em plena luz do dia. E quando os homens de seu pai a encontraram, a voz de Rosanna era suave, mas firme. Foi tarde demais. Alessandro foi quem identificou o corpo. Um garoto olhando para o que aqueles monstros haviam feito à mulher que mais amava no mundo. Sua raiva vacilou, substituída por algo desconfortavelmente perto de simpatia. Depois disso, Rosanna continuou, ele se tornou obcecado com proteção. Não deixa as coisas saírem do controle nunca. Como saber onde todos estavam, quais ameaças existiam, como prevenir outra perda. Seu pai tentou ajudá-lo, mas o dano estava feito. Quando seu pai morreu há 5 anos, Alessandro assumiu não apenas os negócios, mas o fardo de proteger todos em seu mundo. Ela apertou seu ombro. Então sim, ele observa. Sim, ele controla. Mas vem de um lugar de terror, não crueldade. Ele tem medo de perder o que importa para ele. Mas eu não sou dele para que possa perder, protestou ela fracamente. O sorriso de Rosanna foi triste. Tente dizer isso a ele. Ela a deixou sozinha no escritório, e Isadora afundou na cadeira de couro atrás da mesa de Alessandro, encarando aqueles monitores. Seu prédio, a vida que vinha vivendo, pequena e lutando e sozinha. Ela realmente havia sido feliz? Ou apenas se convencera de que sobrevivência era suficiente? Seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Rosanna diz que você acordou. Como se sente? Ela encarou por um momento antes de digitar de volta. Estou bem, muito bem, obrigada, mas ainda estou presa. A resposta veio rápido. Justo. Mas está confortável? Precisa de algo? Apesar de tudo, ela se pegou sorrindo levemente. Além da minha liberdade? 3 pontos apareceram então. Além disso, estarei em casa às 18 horas. Vamos conversar então. Ela colocou o celular e voltou sua atenção para as estantes. Estavam cheias de uma mistura eclética. Literatura clássica, textos de negócios, livros sobre arte e história, até alguma filosofia. Ela puxou uma cópia gasta de O Conde de Monte Cristo e encontrou notas nas margens, escritas em caligrafia elegante. A letra de Alessandro, imaginou. Comentários sobre vingança e justiça, e o preço de ambas. Estava tão absorta na leitura que não ouviu ninguém entrar até uma voz masculina dizer: ele lê esse todo ano. Ela pulou, o livro quase voando de suas mãos. Rodrigo estava na porta, o guarda-costas da noite anterior, sua expressão neutra. Desculpe assustá-la, senhorita Isadora. O Sr. Santoro pediu que verificasse como está. Estou bem. Ela apertou o livro contra seu peito como um escudo, apenas explorando um pouco. Ele disse que poderia querer ver os jardins. Rodrigo gesticulou em direção às janelas. São muito bonitos, e a chuva parou.
Posso acompanhá-la se quiser. A ideia de ar fresco, de espaço, era tentadora demais para resistir. Tudo bem. Os jardins eram deslumbrantes. Gramados aparados, canteiros explodindo com flores de fim de estação, caminhos de pedra serpenteando entre cercas vivas esculpidas. Uma fonte borbulhava no centro, cercada por bancos. Além dos jardins formais, ela podia ver bosques e, na distância, o que parecia um pequeno lago. Rodrigo caminhava vários passos atrás dela, dando a ilusão de privacidade enquanto mantinha sua vigilância. Isadora se viu na fonte, arrastando os dedos na água fria, imaginando como sua vida havia se tornado tão surreal em menos de 24 horas. Ele vai pedir para você ficar, sabe? Ela girou. Rodrigo havia se aproximado, sua expressão ainda neutra. O quê? Ele vai pedir para você ficar permanentemente depois que a semana acabar. Sua boca secou. Isso é ridículo. Ele mal me conhece. Ele sabe o suficiente. O olhar de Rodrigo era firme. Trabalho para o Sr. Santoro há 8 anos. Vi ele fazer acordos bilionários sem hesitação, eliminar ameaças sem piscar, navegar campos minados políticos que destruiriam homens menores. Mas nunca vi ele incerto sobre nada até você. Não tenho certeza se isso é romântico ou aterrorizante. É ambos. Um fantasma de sorriso cruzou o rosto de Rodrigo. A maioria das coisas sobre Alessandro Santoro são. Mas vou te dizer o que nunca disse a ninguém. Ele é um homem bom preso num mundo escuro. Ele não escolheu essa vida. Ela o escolheu. E todo dia ele tenta ser melhor do que o mundo espera que seja. Por que está me dizendo isso? Porque você vai ter que decidir em breve se pode aceitá-lo pelo que ele é. Rodrigo pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. E eu acho que você pode ser a pessoa que irá salvá-lo de se tornar o monstro que todos já acreditam que ele é. Antes que ela pudesse responder, sua mão foi ao ponto no ouvido, sua expressão se afiando. Entendido. Ele olhou para ela. Precisamos entrar agora. O que há de errado? Provavelmente nada, mas houve uma violação no perímetro externo. Precisamos verificar por precaução. Ele já estava guiando-a de volta para a casa, sua mão pairando perto da arma na cintura. Seu coração acelerou. Uma violação? Quer dizer que alguém está tentando entrar? Ou tentando ver quem está aqui? Eles alcançaram a casa e Rodrigo a levou para dentro, trancando a porta atrás deles. Rosana apareceu instantaneamente, seu rosto tenso com preocupação. Leve-a para a sala segura, Rodrigo instruiu. Não. Sua voz saiu mais forte do que sentia. Não quero ficar sozinha. Me diga o que está acontecendo. Rodrigo trocou um olhar com Rosana antes de suspirar. A vigilância detectou 2 veículos passando pelo portão principal 3 vezes na última hora. Carros diferentes cada vez, mas os ocupantes correspondem a associados conhecidos da família Cortês. O que significa? Significa que os rivais de Alessandro estão testando sua segurança. Vendo o que podem ver. Quem podem ver? Sua expressão suavizou levemente. Eles estão procurando por fraquezas, senhorita Isadora. E neste momento, você é a maior dele. O peso daquelas palavras se assentou sobre ela como um manto. Isso era real. O perigo sobre o qual Alessandro a havia alertado não era apenas postura paranoica. Era concreto, presente, circulando os portões como lobos. Quanto tempo até Alessandro voltar? Ela perguntou calmamente. Ele já está a caminho. Deve estar aqui dentro de 1 hora. O celular de Rodrigo vibrou e ele olhou para ele. Ele quer falar com você. Ele entregou o celular. Ela o levantou ao ouvido com mãos tremendo. Alô? Isadora. A voz de Alessandro estava tensa com fúria controlada. Você está bem? Sim. Rodrigo me trouxe para dentro. Abutres testando fronteiras que não deveriam cruzar. Ela podia ouvir trânsito ao fundo, o som de seu veículo se movendo rápido. Isso é minha culpa. Deveria ter sido mais cuidadoso ontem à noite. Deveria ter garantido que ninguém nos visse juntos. É um pouco tarde para isso. Eu sei. Ele pausou
E quando falou novamente, sua voz havia suavizado. E me desculpe, Picolina. Prometo mantê-la segura. Mas juro a você, ninguém vai tocá-la. Ninguém vai sequer chegar perto. Apesar de tudo, o medo, a raiva, a pura insanidade da situação, suas palavras assentaram algo em seu peito. Eu acredito em você. Ela podia ouvir o alívio em sua voz. Bom, fique dentro até eu chegar. Não vá perto de janelas. Rodrigo e Rosana vão mantê-la segura. Alessandro, disse ela antes que ele pudesse desligar. Sim? Se apresse. A palavra única guardava mais significado do que queria admitir. Mais necessidade do que era sensato. Mais confiança do que deveria sentir. Já estou, amor. Já estou. A palavra rolou de sua língua como mel. A linha ficou muda. Ela devolveu o celular para Rodrigo, que a observava com aquela expressão perspicaz novamente. Venha, disse Rosana, pegando seu braço. Vamos te fazer um chá. Você está pálida de novo. Mas enquanto ela a levava para a cozinha, enquanto Rodrigo assumia posição perto da porta, enquanto os sistemas de segurança da mansão ganhavam vida ao redor dela, Isadora percebeu algo que deveria tê-la aterrorizado, mas em vez disso pareceu quase como alívio. Ela estava esperando Alessandro voltar para casa. E esperava ansiosamente, não seu sequestrador. Não o criminoso perigoso que havia virado sua vida de cabeça para baixo. Mas Alessandro, o homem que lia O Conde de Monte Cristo todo ano e fazia notas sobre justiça, que perdera sua mãe aos 15 e nunca se recuperara, que olhava para ela como se fosse algo precioso e raro e valesse proteger a qualquer custo. Ela estava esperando por ele. E aquela percepção mudou tudo. Alessandro chegou como uma tempestade, as portas da frente se abrindo com força, seus passos ecoando pelo saguão de mármore, sua voz afiada enquanto disparava ordens para Rodrigo e os outros guardas que haviam se materializado do nada. Isadora ficou na porta da cozinha, chá esquecido em suas mãos, observando esse homem comandar seu pequeno exército com a precisão de um general. Então seus olhos a encontraram, e todo o resto desapareceu. Ele cruzou a distância entre eles em segundos, suas mãos enquadrando seu rosto, seu olhar escaneando-a com intensidade frenética. Você está bem? Me diga que está bem. Estou bem. Ela respirou, surpresa por quanto era verdade. Nada aconteceu. Eles só passaram. Eles não deveriam ter chegado tão perto. Seu maxilar apertou, fúria queimando logo abaixo de sua superfície controlada. Vou dobrar a segurança. Triplicá-la. Ninguém chega a 1 quilômetro dessa casa sem eu saber. Alessandro. Ela cobriu suas mãos com as suas, sentindo a tensão vibrando através dele. Estou bem. Você chegou. Está tudo bem. Ele a puxou contra seu peito tão de repente que seu chá derramou no chão. Seus braços se fecharam ao redor dela, uma mão segurando a nuca de sua cabeça, e ela podia sentir seu coração martelando contra sua bochecha. Quando Rodrigo ligou, quando disse que os cortês estavam circulando, sua voz quebrou levemente. Não conseguia respirar, Isadora. O pensamento deles te tocando, te machucando por minha causa. Mas não fizeram. Ela se afastou o suficiente para olhar seu rosto. Sua segurança funcionou. Suas pessoas me protegeram. O sistema que construiu me manteve segura. Algo mudou em sua expressão. Gratidão, admiração e aquela intensidade devastadora que fazia seus joelhos fraquearem. Você não está brava? Não me culpando por trazer esse perigo para sua vida? Ela deveria estar. Qualquer pessoa racional estaria. Mas ali, em seus braços, sentindo o terror genuíno que o agarrara ao pensar que ela pudesse ser ferida, ela não conseguia invocar a raiva que sabia que deveria sentir. Estou aterrorizada, admitiu ela. Mas não com você. Não mais. Nunca estive, na verdade. Seu polegar traçou sua maçã do rosto, e ela viu suas paredes desmoronando em tempo real. Preciso te contar algo sobre por que sou do jeito que sou. Por que não posso te deixar ir? Rosana me contou sobre sua mãe. Dor lampejou em seu rosto. Então você entende.
Depois que ela morreu, jurei que nunca deixaria ninguém de quem me importo ficar vulnerável novamente. Construí muros, sistemas, um império inteiro projetado para proteger o que é meu. Sua testa tocou a dela. Mas então te vi aquela noite, e cada muro que construí desmoronou. Você se tornou minha maior vulnerabilidade e meu maior desejo de uma só vez. Isso não é amor, Alessandro, sussurrou ela. É obsessão. Talvez. Seus lábios roçaram sua têmpora. Mas me dê tempo, Piccolina. Deixe-me mostrar que pode se tornar amor. Amor verdadeiro. O tipo que não prende, mas protege. Que não possui, mas cuida e valoriza. Antes que ela pudesse responder, Rodrigo pigarreou da porta. Senhor, precisamos discutir a violação de segurança. A expressão de Alessandro endureceu instantaneamente. O homem vulnerável desaparecendo atrás da máscara do senhor do crime. Me dê 10 minutos. Ele olhou de volta para ela. Me espera no escritório? Ela acenou e ele pressionou um beijo em sua testa antes de soltá-la e sair com Rodrigo, já emitindo comandos. Rosana apareceu com um esfregão para o chá derramado, sua expressão perspicaz. Viu? Ele ganha vida ao seu redor. Você o faz sentir. E isso é algo que o mundo dele geralmente não permite. Não tenho certeza se estou pronta para isso, Isadora confessou. Ninguém nunca está, querida. Rosana apertou seu ombro. Mas às vezes, as melhores coisas da vida são aquelas que nunca planejamos. Isadora seguiu para o escritório, afundando na cadeira de couro atrás da mesa de Alessandro. O monitor de segurança ainda mostrava seu prédio de apartamentos, o ponto de ônibus, a vida que vinha vivendo ontem. Já parecia uma vida atrás. Seu celular vibrou. Carolina. Oi, cadê você? Está tudo bem? Felipe disse que vocês realmente se conectaram. Felipe. Ela ainda achava que o nome dele era Felipe. Não tinha ideia do que realmente havia feito. Isadora digitou de volta. Está interessante. Preciso de tempo para entender. Falo amanhã. A resposta de Carolina veio imediatamente. Sim. Tão orgulhosa de você por dar uma chance? Ele é um cara bom, prometo. Um cara bom. Isadora quase riu. Alessandro Santoro era muitas coisas, mas bom não era uma delas. Ou era bom apenas para ela. A porta se abriu e Alessandro entrou sozinho. Sua gravata afrouxada, exaustão evidente na posição de seus ombros. Ele trancou a porta atrás de si, um gesto que deveria tê-la alarmado, mas em vez disso pareceu íntimo, como se estivesse fechando o mundo para criar um espaço apenas para eles. Os Cortês não serão mais um problema, disse ele, movendo-se para o sofá de couro sob as janelas. Deixei bem claro o que vai acontecer se chegarem perto da minha propriedade novamente. Devo perguntar como deixou claro? Provavelmente não. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Ele bateu no espaço ao lado dele. Venha aqui, por favor. Ela se levantou e cruzou até o sofá, acomodando-se ao lado dele, mas mantendo uma certa distância. Ele notou, sua expressão piscando com algo que poderia ter sido mágoa. Preciso te contar a verdade sobre algo, disse ele calmamente. Sobre por que estava tão desesperado para te conhecer. Porque não podia simplesmente te chamar para sair. Estou ouvindo. Ele se recostou, encarando o teto. Meu mundo. O mundo em que nasci. Não permite o normal. Cada pessoa que conheço quer algo de mim. Poder, dinheiro, conexões, proteção. Cada relacionamento é transacional. Até as mulheres com quem estive, elas queriam o estilo de vida, o status, a segurança que vem de estar associada ao nome Santoro. Sua mão encontrou a dela, entrelaçando seus dedos. Mas você não conhecia nem meu nome. Não sabia o que eu era. Você se vestiu de qualquer jeito de propósito para me afastar, o que significava que não estava tentando me impressionar. Ele virou a cabeça para olhá-la. E agora estou tentando entender se existe amor à primeira vista. Então não sou apenas uma novidade? Algo diferente para colecionar? Não. Ele sentou, virando-se para encará-la completamente. Você era esperança.
Um vislumbre de algo real num mundo construído em mentiras e violência e corrupção. Quando te vi, pensei que talvez pudesse ter algo genuíno. Talvez pudesse construir algo que não fosse manchado por sangue e medo. Mas você agiu de forma estranha, disse ela suavemente. Semanas me observando, o encontro planejado, me trazer para cá. Eu sei. Ele desviou o olhar, vergonha evidente em sua expressão. Eu sei. E se pudesse voltar, faria diferente. Te abordaria honestamente, te daria tempo, deixaria você me escolher. Sua voz caiu. Mas não posso voltar. Tudo o que posso fazer é pedir, implorar se necessário, para me dar uma chance de fazer melhor, de ser melhor. Ela estudou seu rosto, esse homem lindo e danificado que perdera sua mãe e nunca aprendera a amar sem controlar, a se importar sem consumir. E como seria isso? Significaria não mais observar seu apartamento sem permissão, não mais tomar decisões por você. Ele apertou sua mão. Significaria te dar escolhas reais, liberdade, e confiar que você pode escolher ficar de qualquer forma. E se eu não ficar? Se depois dessa semana eu for estúpida o suficiente para escolher sair? Dor e um meio sorriso triste cruzaram seu rosto, crua e sem disfarce. Então vou deixar você ir. Vou garantir que esteja segura. Guardas, segurança, um apartamento melhor se aceitar. Mas não vou forçá-la a ficar. Sua voz rachou levemente. Vai me destruir, mas vou deixar você ir. A honestidade em suas palavras, a angústia genuína ao pensar em perdê-la, abriu algo em seu peito. Isso não era apenas obsessão. Isso era um homem que estivera sozinho por tanto tempo, protegido por muros tão altos que esquecera como ser vulnerável. E de alguma forma, inexplicavelmente, ela se tornara a pessoa que o fazia lembrar. Podemos tentar, ela se ouviu dizer. Esperança flamejou em seus olhos. Podemos? Sim. Mas primeiro, você para de monitorar minhas comunicações a menos que eu explicitamente concorde. Meu celular é meu. Feito. Segundo, preciso trabalhar. Gosto de trabalhar. Talvez não no mercado, mas preciso de algo. Um propósito além de ser sua, seja lá o que eu sou para você. Posso arranjar isso. Possuo vários negócios legítimos. Você poderia trabalhar onde quiser, fazendo o que te interessa. Ele pausou. Embora prefira em algum lugar seguro. Terceiro. Ela respirou fundo, preparando-se. Seja sincero comigo, sempre honesto. Seja o que for, fale, converse comigo. Não deixe nenhum muro entre nós. Se eu escolher ficar, preciso saber exatamente o que estou escolhendo. Seu maxilar apertou, mas ele acenou. Isso vai ser mais difícil. Há coisas que fiz, coisas que faço, que vão mudar como você me vê. Talvez, concordou ela, mas mentiras vão nos destruir mais rápido que a verdade jamais conseguirá. Ele ficou quieto por um longo momento, estudando suas mãos entrelaçadas. Quando falou novamente, sua voz estava rouca de emoção. Você disse nós, como se já houvesse um nós para destruir. Isadora percebeu o que havia implicado e sentiu o calor inundar suas bochechas. Não sei o que isso é. Não sei se o que estou sentindo, mas sei que sinto algo, e é algo que me puxa para você. Ele envolveu seu rosto, silenciando-a. O que você está sentindo? Aterrorizada, confusa. Brava comigo mesma por não te odiar nem um pouquinho só. Ela encontrou seus olhos. Mas também segura, cuidada. Como se pela primeira vez em anos alguém realmente se importasse se eu existo. Mais que me importo, Isadora. Seu polegar escovou seu lábio inferior. Sou consumido por você. Cada pensamento, cada decisão, cada plano que faço, todos giram em torno de te manter segura e te fazer feliz. É enlouquecedor e maravilhoso, e completamente sem precedentes na minha vida. Ah, isso não é saudável, falei sorrindo. Nada sobre mim é saudável. Seu sorriso foi autodepreciativo. Mas com você,
Quero tentar ser. Quero ser o homem que ganha sua confiança ao invés de forçá-la. De repente, ela estava se inclinando em seu toque, seus olhos se fechando. Devo estar louca. Vamos ser loucos juntos. Sua respiração roçou seus lábios. Posso te beijar, Picolina? Quero desde o momento que te vi naquele café afogada naquele cardigã esquisito. O fato de ele pedir, de dar a ela a escolha, tornou sua decisão fácil. Sim. Seus lábios encontraram os dela com gentileza devastadora. Nada como a intensidade possessiva que esperava. Ele a beijou como se fosse preciosa, frágil, algo a ser saboreado ao invés de reivindicado. Sua mão segurou a nuca de sua cabeça, enquanto seu outro braço envolveu sua cintura, puxando-a mais perto, mas nunca forçando, nunca exigindo mais do que ela estava disposta a dar. Isadora derreteu nele, suas mãos apertando sua camisa, beijando-o de volta com toda a confusão e medo e desejo inesperado rodopiando dentro dela. Ele tinha gosto de expresso e perigo e promessas que não tinha certeza se ele poderia cumprir. Quando finalmente se separaram, ambos respirando forte, ele descansou sua testa contra a dela. Fique, por favor. Não apenas pela semana. Fique comigo. Não sei se posso, sussurrou ela honestamente. Esse mundo, seu mundo, é tão longe de qualquer coisa que entendo. Então deixe-me ensinar. Deixe-me mostrar que não é só escuridão. A beleza aqui também, se souber onde procurar. Sua mão encontrou a dela novamente. E juro a você, Isadora, vou passar cada dia provando que posso ser digno de você. Que posso te dar a vida que merece, não a vida que vem sobrevivendo. Não quero te decepcionar. E se eu não for forte o suficiente para isso? Impossível. Ele beijou sua testa, suas bochechas, o canto de sua boca. Você é uma mulher forte e determinada. Uma batida na porta os interrompeu. Senhor, a voz de Rodrigo. O perímetro está seguro e tenho o relatório Cortês pronto para sua revisão. A expressão de Alessandro endureceu levemente, o senhor do crime retornando. 5 minutos. Ele olhou de volta para ela. Preciso cuidar disso. Mas esta noite vamos jantar juntos. Só nós. E você pode me perguntar qualquer coisa que quiser saber sobre meu mundo, meus negócios, minha vida. Honestidade completa. Tudo bem. Ela se levantou, de repente nervosa. Vou deixar você trabalhar. Ele pegou sua mão antes que pudesse se afastar, puxando-a de volta para mais um beijo. Mais profundo desta vez, tingido com fome, mas ainda controlado. Quando a soltou, seus olhos estavam escuros com promessa. Hoje à noite, Picolina. E toda noite depois, se me aceitar. Ela o deixou para seus negócios e encontrou Rosana na cozinha preparando o que parecia um jantar elaborado. Rosana sorriu quando viu seu rosto corado, seus lábios inchados. Ele é um bom homem por baixo de tudo, disse ela gentilmente. Só precisa de alguém para ver isso. Estou aterrorizada de estar cometendo o maior erro da minha vida, Isadora confessou. Ou a melhor decisão. Rosana lhe entregou uma taça de vinho. Às vezes, querida, as escolhas mais assustadoras levam aos destinos mais bonitos. Naquela noite, Alessandro cumpriu sua promessa. Eles comeram jantar numa sala de jantar privada, apenas os dois, e ele contou tudo. Sobre os negócios de seu pai, as fachadas legítimas e as operações mais escuras por trás delas. Sobre a violência que testemunhara e participara. Sobre os inimigos que fizera e as muitas coisas ruins que teve que fazer. Ele não suavizou nem deu desculpas. Ele expôs a realidade de seu mundo, observando seu rosto para o momento em que não seria capaz de suportar e sairia. Mas Isadora não saiu. Em vez disso, fez perguntas. Tentou entender. Procurou reconciliar esse homem que lia literatura clássica e lamentava sua mãe com aquele que admitia ordenar execuções e manipular sistemas. Não vou fingir ser algo que não sou, disse ele quando a meia-noite se aproximava. Sou um criminoso por qualquer definição legal.
Machuquei pessoas. Se não pode aceitar isso, entendo. Mas preciso que saiba. Tudo o que faço, cada coisa escura de que faço parte, é para proteger as pessoas no meu mundo. Para manter um equilíbrio que mantém monstros piores à distância. Justiça vigilante, murmurou ela. Algo assim. Ele encheu novamente sua taça. A lei não alcança os lugares onde opero. Alguém tem que manter a ordem, mesmo que essa ordem seja construída em fundações moralmente questionáveis. Ela ficou quieta por um longo tempo, processando. Finalmente disse: Acho que nunca vou me sentir confortável com todas essas coisas, mas entendo que você não escolheu essa vida. Ela te escolheu. E você está tentando, do seu jeito, fazer o melhor que pode. Alívio inundou sua expressão. Isso significa que vou ficar porque, de qualquer forma, não sei se consigo ficar longe de você. Ela estendeu a mão pela mesa, pegando sua mão marcada na sua. Mas você tem que cumprir suas promessas. Juro. Ele levou sua mão aos lábios, beijando cada nó dos dedos. Na memória de minha mãe, em tudo que sou. Juro que farei o melhor para você. 3 meses depois. Isadora estava naquele mesmo escritório, observando neve cair sobre os terrenos da propriedade. Seu apartamento havia sido abandonado, suas poucas coisas trazidas para a casa. Começara a trabalhar para uma das empresas legítimas de Alessandro, planejamento de eventos, algo em que descobriu ter talento. Rosana se tornara como a mãe que perdera. Rodrigo estava ensinando autodefesa, alegando que qualquer mulher associada a ele precisava saber se proteger. E Alessandro cumprira cada promessa. Ele ainda era possessivo, ainda protetor ao ponto da loucura, mas perguntava antes de agir. Consultava-a em decisões que afetavam sua vida. Dava espaço quando ela precisava e a segurava perto quando não. Eles brigavam às vezes, sobre sua superproteção, sobre decisões de negócios com as quais discordava, sobre o perigo inerente de seu mundo. Mas também riam, conversavam por horas sobre tudo e nada, construíam algo tão bom no meio de todo esse caos, que às vezes parecia inacreditável. Picolina. Sua voz veio da porta, e ela se virou para encontrá-lo observando-a com aquele mesmo olhar intenso que a aterrorizara meses atrás. Agora apenas a fazia se sentir valorizada. No que está pensando? Em como minha vida é diferente do que imaginei que seria. Ele cruzou até ela, envolvendo-a por trás, seu queixo descansando no topo de sua cabeça. Melhor ou pior? Ela se recostou contra seu peito, sentindo seu batimento cardíaco contra sua coluna. Diferente. Mais assustador, mais complicado. Ela se virou em seus braços para encará-lo. Mas também mais completo, mais rico, mais viva do que me senti em anos. Seu sorriso foi genuíno e sem proteções. O sorriso que mostrava apenas para ela. Eu te amo, Isadora. Sei que nunca disse explicitamente, mas amo. Completamente, irrevogavelmente, de formas que provavelmente não são inteiramente saudáveis, mas são reais, mesmo assim. Eu sei. Ela alcançou para envolver seu rosto. Eu também te amo, mesmo que você seja possessivo e controlador, e às vezes me faça querer gritar de frustração. Mas, ele incitou, o canto de sua boca se contraindo. Mas você também é gentil e brilhante, e capaz de tanta ternura que parte meu coração. Ela o puxou para baixo para um beijo. Você é meu desastre complicado, perigoso e maravilhoso de homem, e não te mudaria mesmo se pudesse. Ele a beijou profundamente, completamente, com toda a paixão e posse e amor que definia tudo sobre eles. Quando se separaram, ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Seu coração parou. Não estou pedindo em casamento, disse ele rapidamente, vendo sua expressão. Ainda não. Sei que você precisa de mais tempo, e respeito isso. Ele abriu a caixa para revelar um colar delicado, uma pequena chave numa corrente de platina. Mas queria que você tivesse isso. Um símbolo de que você guarda a chave para tudo que sou. Meu lar, meu coração,
meu mundo inteiro. Lágrimas embaçaram sua visão enquanto ela o observava prendê-lo em seu pescoço. A chave se acomodou logo acima de seu coração. É lindo. Você é linda. Ele a virou de volta para a janela, seus braços a envolvendo. E este é nosso começo. Vamos fazer dar certo. Vou passar todos os dias merecendo o presente da sua presença em minha vida. Eu sei que vai. Ela entrelaçou seus dedos, observando a neve cobrir os jardins de branco. Mas Alessandro? Sim, amore. Em algum momento você vai ter que explicar para Carolina que Felipe não existe. Sua risada ecoou através de seu peito contra suas costas. Em algum momento. Mas não esta noite. Esta noite, só quero te abraçar e ser grato por você ter sorrido na chuva naquele dia. Por ter entrado naquele café usando aquele cardigan feio. Por ter me dado uma chance quando toda a lógica gritava para fugir. Melhor ou pior? A melhor decisão que já tomei, murmurou ela. A melhor, pior decisão de todas. Concordo, disse ele. E enquanto ficavam ali juntos, observando o inverno transformar sua propriedade em algo mágico, Isadora percebeu que Rosana estava certa. Às vezes as escolhas mais assustadoras levam aos destinos mais bonitos. Ela entrara naquele café sem esperar nada e encontrara tudo. Nos braços de um homem perigoso que a amava com a mesma intensidade obsessiva que aplicava a todo o resto em sua vida. Com uma devoção que moveria céus e terra para mantê-la segura. Não era perfeito. Nunca seria simples. Mas era deles, e isso era suficiente. Fim. Obrigada por acompanhar nossa história. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentário. Isso realmente ajuda.